Como trabalhar menos e ganhar mais? Bom, esse é um assunto que vai deixar aí muitas pessoas realmente curiosas e é claro que com toda razão, porque as pessoas estão cada vez mais trabalhando muito e vendo pouco resultado. E isso faz com que elas acabem desanimando, acabem realmente perdendo a fé, perdendo a esperança, né? Mas eu tenho certeza que a partir desse conteúdo você pode sim mudar a sua realidade através de uma nova reflexão, de novos pensamentos. E é isso que faz toda a diferença, porque você deve entender que o mundo oferece várias oportunidades. E essas oportunidades elas só podem ser vistas a partir do conhecimento. Então, vamos falar um pouquinho a respeito dessa condição, onde as pessoas, num primeiro momento, estão trabalhando, dependem exclusivamente do seu trabalho como uma fonte de renda. Isso significa que, se elas não trabalharem, muitas vezes de forma presencial, elas não têm o dinheiro, porque é o único lugar onde elas conseguem fazer aí a captação, né, desse recurso que é necessário para a existência de uma grande maioria. Bom, então elas acabam trabalhando nesse primeiro trabalho, nessa primeira função, e acabam, em paralelo a isso, administrando a vida pessoal. Muitas vezes de forma muito irresponsável. Não é irresponsável no mau sentido. Não fique chateado ou chateada. Irresponsável no sentido de faltar conhecimento. E para que você tenha o conhecimento, você precisa da responsabilidade. Responsabilidade de melhorar a sua vida, responsabilidade de se desenvolver. E daí, você, em paralelo ao seu trabalho, tem a sua vida pessoal, administra tudo muito mal, acaba agindo sempre por impulso, ansiedade, e não pensa no porquê das coisas, se realmente é necessário. E quando você faz isso, você acaba colecionando aí muitas ações que vão trazer prejuízo para você. Por exemplo, a pessoa tem um carro bom e ela deseja trocar de carro, às vezes ela não pode. Não existe problema em trocar o carro. Existe problema em trocar o carro sem poder trocar o carro. Existe problema em dar prioridade para aquilo que não é prioridade. E daí ela resolve trocar o carro, sendo que aquele carro que ela tinha era um carro revisado, ela faz algo que não poderia, ela compra por impulso um modelo que a manutenção é muito cara, ela acaba pegando um carro do modelo que ela gostaria, mas não porque era necessário, e muitas vezes ela acaba pegando um veículo pior do que aquele que ela tinha. Bom, isso é só para ilustrar aí, para dar um exemplo de coisas que as pessoas fazem o tempo inteiro sem perceber, sem ter um parâmetro racional, sem entender se realmente isso pode ou não pode ser feito nesse exato momento. Mas isso é com relação a carro, isso é com relação a casa, isso é com relação aos eletrônicos dentro de casa. Você sabe que muitas vezes a impressão que se tem é que falta paz. E até mesmo eu sei que muitas vezes não é só a impressão, falta realmente paz. E falta tanto para as pessoas
que elas acreditam que fazendo isso elas vão conseguir suprir a necessidade que elas têm. Aquela sensação de vazio que não vai embora nunca também faz com que elas acabem consumindo de forma descontrolada a todo momento. E eu sei que o sistema meio que promove isso também, porque vivemos num sistema capitalista onde o consumismo é estimulado a todo momento. E aí, quando se falta a base, que é a educação, o conhecimento nesse aspecto de entender aí o que é realmente um financeiro, o que a economia realmente está influenciando na sua vida, de que forma que o sistema pode impactar aí, né, você de forma negativa, como, na verdade, se defender de algumas coisas e facilitar a sua chegada onde você realmente deseja. São conhecimentos aí que muitas pessoas acabam não tendo e elas acabam se rendendo a essas facilidades. Facilidades essa que também muitas vezes a pessoa não pode nem fazer, nem adquirir um determinado bem, mas daí existe uma facilidade com relação a crédito, que na verdade não é facilidade nenhuma, você sempre estará pagando muito por isso. Porque nesse caso, quem está oferecendo o crédito tem o dinheiro como produto. E por isso cobram caro, porque é o lucro sobre o próprio dinheiro. As financeiras te emprestam dinheiro, o produto delas são o próprio dinheiro. E daí você está sempre comprometendo e se comprometendo com dívidas. Então vamos lá. Você tem o seu custo de vida para sobreviver ou viver. Depois você tem as dívidas acumuladas. Depois você tem os imprevistos. Depois você tem um salário fixo, uma renda fixa que depende da sua presença. E você não pensa que você pode ter aí um problema de saúde, se ausentar, se afastar dessa atividade, seus ganhos caírem, ou você pode ser demitido ou demitida, e daí então a situação ficou muito complicada. E às vezes não precisa nem acontecer isso, às vezes você começa a fazer tantas coisas erradas que o dinheiro que você ganha nesse primeiro trabalho acaba não dando para que você consiga suprir aí as necessidades que você tem. Ou também você ganha pouco e é necessário que você arrume uma outra atividade. Bom, mas o fato é que a primeira coisa que as pessoas fazem é daí então procurar qualquer coisa para fazer. Então muitas vezes desse primeiro trabalho já acabou acontecendo dessa forma, elas não tinham emprego e daí então elas foram atrás de qualquer coisa para fazer porque elas precisavam de dinheiro. E daí então elas estão fazendo hoje e continuam precisando de dinheiro e daí elas vão arrumar uma outra atividade para tentar suprir essa necessidade, a qual elas mesmas criaram e continuam precisando de dinheiro, porque isso não vai acabar, isso não está relacionado ao trabalho. Isso está relacionado à forma a qual você administra a sua vida financeira. Bom, e daí então você acaba trabalhando muito e fazendo com que o seu tempo seja todo dedicado realmente para essas atividades profissionais aí que vão te remunerar. E você percebe que o cansaço aumenta e ao longo do tempo você não resolveu o problema. Você continua trabalhando muito, agora mais, porque tem uma outra atividade, e mais cansado ou cansada, e começa a entender que os resultados não mudaram. Isso é sinônimo de que não é a quantidade de trabalho que vai fazer com que você consiga resolver a sua vida, e sim um conjunto de ações. É a quantidade de ações que você toma para resolver a sua vida que faz toda a diferença. A sua vida financeira. E não só a sua vida financeira, qualquer outra área, mas como estamos falando aqui de trabalho e financeiro, é isso, você precisa entender esse contexto.
E o fato de estar aí cansado, cansada, exausto, né? Sem energia nenhuma, faz com que você não consiga ter aí o que é necessário para contribuir com bons resultados. E isso é a criatividade. Você precisa de criatividade, mas antes da criatividade, o que você precisa mesmo é de tempo para que você possa pesquisar. E hoje, pesquisar se tornou algo muito fácil e agradável, porque a partir do momento que você tem um dispositivo na sua mão, que é o celular, você tem outros dispositivos, como o computador, como o televisor, como vários outros aparelhos que fazem aí a conexão com a internet. Você acaba tendo acesso a uma quantidade de informação infinita. E de nada vale essas informações, né, se você acaba não tendo tempo para pesquisar, acaba não tendo disposição, porque já consumiu todas as energias e percebe que essa rotina ela é muito cansativa e vai se tornar ainda mais cansativa, porque se aparecer aí qualquer bico extra no meio do caminho, você vai acabar indo por esse lado, porque você está ainda percebendo que está faltando dinheiro. E eu sei que a pergunta que você pode fazer agora é: e o que então eu vou fazer se já estou fazendo tudo isso e não estou dando conta? O fato é que não existe uma receita para todos, uma receita pronta para todos, porque as pessoas são diferentes. E se você fez essa pergunta a si mesmo agora, a notícia boa é que é claro que não existe uma receita para todos, mas existe uma boa base que pode ser adaptada para todas as pessoas. E essa base, ela tem primeiro o alicerce, que é o conhecimento. Ah, mas que conhecimento é esse? Bom, primeiro, você precisa começar a entender que se força melhorasse resultado, então aquelas pessoas que trabalharam com uma enxada a vida inteira, elas seriam trilionárias. Porque elas fizeram um serviço braçal, um serviço duro a vida inteira, na enxada, outras no facão, e já aproveito para parabenizar essas pessoas, porque elas tinham algo que muitas pessoas hoje não têm, elas tinham a coragem, a perseverança. E é claro que eu sei que, na maior parte das vezes, o que faltou foi conhecimento para que elas tivessem uma orientação diferente. E daí então, muitas não tiveram essa oportunidade, não tinham acesso na época a uma tecnologia como temos hoje. Mas hoje temos a tecnologia e não temos pessoas aproveitando a tecnologia de forma satisfatória. E falando o que você deveria saber mais, né? O primeiro é que o que vai realmente fazer com que você mude os resultados são as estratégias, mas como que você terá estratégias, como que você terá um plano se você não tem o conhecimento? Então, se você não começar a entender quais são as atividades que podem fazer com que você mude a sua vida o quanto mais rápido, você precisa começar a entender isso. Você com certeza continuará nesse caminho aí do fracasso. E é do fracasso porque você está com o tempo inteiro comprometido, você tem um resultado pequeno, você não participa da sua vida, você não participa da vida das pessoas que você gosta, você não participa da vida da sua família. Então você precisa mudar aí essa direção. E para mudar essa direção, uma das atividades que pode realmente, desde que você
decida e esteja disposto a pagar o preço ou disposta, uma das atividades que vai realmente mudar a sua vida está voltado a vendas. Você precisa começar a vender alguma coisa em paralelo com o que você está fazendo, independente do que você esteja fazendo. Vender alguma coisa faz com que você seja um vendedor, uma vendedora. E quem consegue desenvolver essas habilidades e vender muito ganhando pouco, consegue se promover, consegue ter uma vida diferente. E também quem consegue vender pouco ganhando muito, também consegue se promover. Então, como que funciona para que você consiga entender? Quem tem uma vida melhor, quem ganha mais, é sempre quem ganha várias vezes mais do que precisa para viver. Não é ganhar várias vezes mais do que precisa para sobreviver. Tá? Então, sobreviver é você ter acesso àquilo que é necessário para a sua existência. Viver é quando você já tem opções, quando você pode viajar ou não, trocar de carro ou não, morar num determinado endereço ou não, isso é viver. E a partir do momento que você entende, então, que ganhar várias vezes mais do que você necessita, do que você precisa, está relacionado a ficar rico ou rica, você começa a entender que as vendas podem te auxiliar, porque se você desenvolver essas habilidades, você consegue escalar, você consegue ganhar muito em pouco tempo. Você consegue dominar essa situação, essa condição. E entenda você que tudo nesse mundo está baseado em cima realmente de vendas. E aí, a partir do momento que você entende isso, você cai naquela questão de como vender. Então, você pode vender pouco, por exemplo, imagine que você se torna um corretor ou uma corretora de imóveis e vai vender imóveis de alto padrão. E você conquista uma carteira de cliente e você consegue vender um imóvel de alto padrão por mês. E esse imóvel te dá uma liquidez aí, gera uma comissão para você de R$ 1 milhão. Isso é um exemplo. Se você então vende um desse por mês, ao longo do ano você já conseguiu ter 12 milhões. Agora você também pode vender aí algum determinado produto que gere uma quantidade de retorno menor. Por exemplo, você pode vender sei lá, um chinelo, uma sandália que te gere o resultado de, por peça, R$ 1. Mas você vende 1 milhão de par por mês. Então você teve o mesmo resultado, quer dizer, você precisou vender mais, você vendeu uma quantidade maior, ganhando bem menos, porém a quantidade maior que você vendeu equivale ao primeiro exemplo, que é o do imóvel de alto padrão. Então, dessas duas maneiras você consegue ganhar bastante dinheiro. Então, entendendo isso, o que na verdade estou dizendo para ti é que muitas vezes, para fazer isso, para conseguir um bom resultado, você não precisou colocar aí tanta força. O que você precisou foi de estratégia. Foi desenvolver realmente um trabalho, um sistema que oferecesse a oportunidade de você realmente conseguir ter um resultado melhor. E a outra questão, é claro, que o que ajuda muito é que quando você trabalha menos com força, você acaba estando mais disposto ou disposta. Isso muda completamente o jogo, porque
você passa a ter uma melhor produtividade a nível mental, a nível estratégico. Você consegue criar planos, você consegue estudar mais, você consegue desenvolver mais os seus projetos. E para isso é necessário que você esteja descansado, descansada, você consegue melhorar a sua criatividade, mas também você precisa ter paz. Precisa começar a ser mais seletivo, seletiva, entender se as coisas que você está fazendo têm sentido, porque muitas vezes você está fazendo um esforço danado para alimentar uma máquina sem necessidade, pelo simples fato de gostar. E quem faz o que gosta são crianças na maior parte das vezes, adultos fazem o que é necessário. Entenda você que algumas pessoas estão alimentando hoje um sistema que elas mesmas criaram. Elas não têm coragem de modificar aquilo, seja por uma questão afetiva ou seja por medo realmente de enfrentar uma nova situação, né? Seja pelo fato de não querer ter trabalho, então elas não enfrentam aquilo que devem, na verdade, enfrentar para amenizar o esforço, o sofrimento que elas têm, e elas acabam se desgastando. E ao ponto que você se desgasta, você pode ter certeza que isso está consumindo com a sua vida. Então o que você precisa é começar a ter uma ideia de mais conforto, de mais comodidade, de mais prazer na sua vida e entender que existem várias atividades que são atividades que pode te oferecer aí. Você precisa se encontrar antes de mais nada, ver aquilo que você gosta, ver se existe possibilidade de trabalhar com o que você gosta e ganhar dinheiro. A internet está aí para auxiliar nesse sentido, porque a sua informação pode chegar aí para um número muito grande de pessoas. Então, você precisa começar a entender esse contexto, né? E a partir do momento que você começa a entender isso, que você começa a entender então que produtividade efetiva é a partir da estratégia que te traz melhores resultados do que a força, você começa a descobrir que existe um mundo muito melhor do que aquele que você realmente imaginava. E você começa a entender que trabalhando menos você passa realmente a ganhar mais. Você tem tempo para se cuidar, para cuidar das pessoas que estão à sua volta, você acaba tendo tempo para tudo e para realmente de se preocupar aí com algumas questões que não estão sob o seu controle. Para de se preocupar com uma crise que muitas vezes nem existiu, foi você mesmo que criou. Se faz 10, 15 anos que você trabalha no mesmo emprego com o mesmo salário, é claro que de certa forma você está em crise, porque não houve reajustes salariais compatíveis com o preço dos produtos. A inflação foi muito maior do que o reajuste do seu salário, e quando isso acontece, os preços se elevam e você não consegue mais alcançar da mesma forma a qual quando estava aqui embaixo. Se você não consegue mais alcançar, você não tem mais o mesmo poder de compra. Por quê? Porque os produtos subiram, os produtos que você consome subiram várias vezes mais o valor do reajuste salarial. E isso faz com que você agora tenha que comprar menos. E muitas vezes você não entende o que aconteceu. Mas o que aconteceu é que você deixou de se desenvolver. O que aconteceu é que você ficou esperando para ver o que ia dar e deu nisso. O que aconteceu é que você não teve essa percepção lá atrás, que o dinheiro é uma energia derivada do trabalho que você realmente está fazendo. E se você faz um trabalho que muitas pessoas podem fazer, pode ter certeza que você está realmente nessa lista daqueles que ganham menos. Porque você é uma peça que pode ser substituída a todo momento. Existe uma concorrência com relação a essa oportunidade que você tem de trabalho. Então, comece a colocar em mente que você precisa ou criar, ou você vai continuar sendo criado. É assim que as coisas funcionam. Não adianta se revoltar com relação ao mundo, com relação ao sistema, porque isso não está sob o seu controle. Mas o que você pode fazer é criar o seu mundo com
um melhor conhecimento, com uma boa educação, para que você consiga ter melhores resultados. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever, compartilhe com o maior número de pessoas, pessoas essas que gostam ou precisam desse tipo de conteúdo, e deixe o seu comentário, que é super importante e significativo. Um abraço e fui!